Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 253 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição é Direitos da Criança e do Adolescente, quarta edição acerca desse tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem conteúdo. E deixa aquele like, compartilha na sua rede social preferida ou envia para aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Ajuda demais, fortalece esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. É possível a condenação de emissora de televisão ao pagamento de compensação por danos morais coletivos em razão de exibição de determinada programação fora do horário recomendado, desde que a conduta afronte gravemente os valores e interesses coletivos fundamentais. Então, qual é o fundamento aqui dessa tese? Essa tese ela encontra fundamento no artigo 254 do ECA, que traz uma infração administrativa. Que infração administrativa é essa? Transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Há aqui uma pena de multa de 20 a 100 salários de referência que pode ser duplicado em caso de reincidência e que pode levar até mesmo a uma suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Mas qual o primeiro ponto aqui? Lá na ADI 2404 foi considerado inconstitucional essa expressão, em horário diverso do autorizado. Por quê? Porque isso aqui viola a liberdade de expressão, né? Isso aqui faz parecer que é uma censura. E não é isso, tá? Ninguém precisa de autorização do Estado para incluir uma determinada programação no rádio, na TV, enfim. Não precisa de autorização, tá? Mas o que precisa? Do aviso de sua classificação indicativa. Então, olha, esse programa aqui não é apropriado para menores de 14 anos, para menores de 16 anos. Então, muito cuidado, tá? O controle aqui estatal é muito mais do horário que esse tipo de conteúdo pode ir para o ar e também da necessidade de classificação indicativa. E eu trouxe aqui um caso concreto em que a emissora Band ela transmitiu um filme chamado O Drink no Inferno, que tinha classificação indicativa de 18 anos antes das 23 horas. E aí, no caso concreto, se buscava, além da multa, né, como vocês viram, a infração administrativa, mas se buscava mais, né, se buscava também uma condenação por dano moral coletivo. É possível? É possível sim, é possível, tá? Mas no caso concreto, não houve essa condenação. Por quê? Porque se demonstrou que não foi algo proposital, foi uma falha realmente técnica na transmissão, que fez com que esse filme iniciasse um pouco antes do horário, e em situações semelhantes se demonstrou que sempre se fazia o corte das cenas que eram impróprias. Então passava um determinado filme com classificação indicativa maior, mas sem determinadas cenas. E aí nesse caso houve um equívoco realmente, acabou saindo um pouquinho antes do horário e com as cenas que não deveriam, né? E aí se afastou essa condenação também por dano moral coletivo no caso concreto, beleza? Então, gente, como é que ficou aqui a tese? É possível a condenação de emissora de televisão ao pagamento de compensação por danos morais coletivos em razão de exibição de determinada programação fora do horário recomendado, desde que a conduta afronte gravemente os valores e interesses coletivos fundamentais. Tese 2. Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela comercialização de conteúdo impróprio para criança e adolescente, sem as precauções exigidas pelo ECA. Então vamos lá, né? Eu trouxe para vocês um caso concreto que encontra fundamento aqui no artigo 78 do ECA, que diz que as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado à criança e adolescente deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca.
E aí, gente, esse caso concreto que eu vou trazer para vocês encontra fundamento no artigo 78 e foi um dos casos concretos utilizados para fundamentar essa tese 2, tá? E aqui, gente, quando alguns de nós éramos crianças, era muito mais comum isso de revista física, né? E existia uma revista que era muito famosa, que era a Playboy, que era uma revista de conteúdo adulto, entre outras, né? Mas essa daí era a mais famosa do nicho, sem dúvidas. E o artigo 78, parágrafo único do ECA, diz que essas revistas elas têm que vir em uma embalagem opaca. Para quê? Para a criança e adolescente não ter contato com esse conteúdo obsceno, pornográfico, quando passa em um comércio, em uma livraria, em uma banca, enfim. E aí qual foi a discussão no caso concreto? A editora, ela de fato tem essa responsabilidade, inclusive está aqui no parágrafo único, ela tem que cuidar para que essa capa venha, ou melhor, essa revista venha em embalagem opaca. O comerciante também, né, ele que vai expor, então não adianta de nada ele abrir e colocar essa revista à mostra. Mas no caso concreto, a empresa de logística que fazia o transporte, ela foi responsabilizada, porque essa empresa de logística, essa transportadora, ela acabou descumprindo essa norma, fazendo o transporte dessas revistas sem as precauções necessárias. Ela foi então multada e se defendeu dizendo: não, eu sou só uma empresa de logística, eu sou só uma transportadora. Quem tem que ter responsabilidade em relação a isso são os comerciantes, né, que é quem vende diretamente ao público, e os editores, que é quem produz o material. Eu estou aqui só transportando. Esse BO aí não é meu não, resolve aí com os outros. E aí o que o STJ disse? Esse BO é seu sim. Todo mundo que estiver na cadeia de produção é responsável. Fundamento disso, principalmente a proteção integral, não é? A necessidade de uma interpretação do texto da lei que não esvazie o seu objetivo social. E indo mais além, até no Código de Defesa do Consumidor, nós também conseguimos, né, extrair esse dever de tutela, né, esse dever de proteção dos direitos consumeristas por parte de todos os integrantes da cadeia de consumo. Então, no ECA não é diferente. O ECA tem que ser mais protetivo do que o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, mesmo essa empresa de logística, ela é responsável. Então, como é que ficou a tese 2? Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela comercialização de conteúdo impróprio para criança e adolescente sem as precauções exigidas pelo ECA. Tese 3. A alteração das circunstâncias fáticas que resultam no afastamento do convívio familiar é suficiente para que a matéria possa ser novamente apreciada pelo Poder Judiciário, pois a decisão sobre a guarda da criança e adolescente não faz coisa julgada material. Então, gente, veja só. Nós temos no artigo 35 do ECA que a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. E aí, gente, qual é a conclusão que a gente chega? Que as decisões acerca da guarda, elas devem respeitar o momento. Então, aquilo que é decidido hoje, amanhã pode não ser mais o ideal. A dinâmica familiar muda. Então, eventualmente, nesse primeiro momento, a guarda é compartilhada, mas está tendo muito conflito, a situação está muito difícil, não é? A relação dos pais não está sendo saudável, e aí se conclui que nesse momento é melhor que a guarda passe a ser unilateral da mãe. Então são questões fluidas, né? Tudo que envolve direito de família é fluido, e é por isso que a doutrina e a jurisprudência nos contam que essas decisões elas não fazem coisa julgada material. Então, a qualquer momento pode ser revisto, né? Da mesma forma, a questão do direito de convivência, não é? A questão do local de moradia, tudo isso pode ser revisto a qualquer momento, tá? E mesmo também as questões relativas a alimentos, a valores, tudo isso a qualquer momento pode ser revisto, beleza? Então, tese 3, a alteração das circunstâncias fáticas que resultam no afastamento do convívio familiar é suficiente para que a matéria possa ser reapreciada pelo Poder Judiciário, pois a decisão sobre guarda da criança e adolescente não faz coisa julgada material. Tese 4. A guarda compartilhada
não demanda custódia física conjunta, nem tempo de convívio igualitário, pois, diante de sua flexibilidade, essa modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas da sua implementação, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes. Vou comentar junto com a tese 5, tá? A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar. Todavia, pode ser afastada se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja exercer a guarda, se houver elementos que evidenciem risco de violência doméstica familiar ou ainda se as circunstâncias fáticas indiquem que essa modalidade não é compatível com o melhor interesse da criança. Essas duas teses partem do pressuposto de que a regra é a guarda compartilhada. E, professor, o que raios é essa tal dessa guarda compartilhada? É aquela em que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre pai e mãe, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Mas, acima de tudo, gente, é aquela situação em que as decisões da vida do filho vão ser tomadas de forma compartilhada. Então, qual vai ser a escola do filho? Qual vai ser o plano de saúde do filho? Gente, isso aqui é a situação ideal, tá? Isso aqui é a situação ideal. E é a regra, tá? Mas houve uma evolução legislativa nesse sentido, nem sempre foi assim, né? Então, até 2008, aqui partindo do Código Civil de 2002, tá? A regra ainda era a guarda unilateral, mas também era possível a guarda compartilhada. Acontece que em 2008 veio a Lei 11.698 de 2008, que diz que sempre que possível a guarda vai ser compartilhada. Olha só, sempre que possível. Aí, depois disso, em 2014, veio outra inovação legislativa, a Lei 13.058 de 2014, que disse que sempre que os genitores estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Então, olha só, partimos de uma situação que não era regra para regra, né? Então, sempre que possível, e agora quase que uma imposição, né? Será aplicada. Quando que não vai ser aplicada? Aí a lei fala, quando um dos pais não quiser a guarda, mas não só nessa situação, né? Então, nós temos aqui 3 situações, né? Temos também a situação em que há um risco evidente de violência doméstica e familiar contra essa criança ou adolescente, aí realmente já se afasta, e também aquela situação que é mais ampla, né? Quando não for compatível com o melhor interesse da criança ou do adolescente. Então aqui é uma situação bem mais ampla. Professor, uma pergunta aqui que me surgiu. A guarda compartilhada significa que o tempo vai ser igualitário com o pai e com a mãe? Não, não significa isso, tá? Inclusive, a criança deve ter, via de regra, a sua residência base. Então, a residência base, por exemplo, é a casa da mãe. E o pai vai ter o direito de convivência. Perceba que não é direito de visita, né? Muda até o termo. É direito de convivência. Quem lhe visita é aquele seu amigo distante que mora em outra cidade, está na sua cidade e vai na sua casa lhe visitar. Com seu filho você convive, né? Você tem que ter convivência, não é isso? E aí não vai ser igualitário necessariamente. E é por isso que mesmo na situação em que os pais moram em cidades distintas, às vezes até mesmo em países distintos, é possível a guarda compartilhada. Então, veja, é a regra, né? Quando é que nós afastamos naquelas 3 hipóteses. Na hipótese de risco de violência, na hipótese em que não for bom para o interesse da criança e na hipótese de um dos pais dizer que não quer a guarda, tá? Fora isso, guarda compartilhada. Então, tese 4, a guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta nem tempo de convívio igualitário, pois, diante de sua flexibilidade, essa modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua implementação a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes. Tese 5. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar. Todavia, pode ser afastada se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja exercer a guarda, se houver elementos que evidenciem risco de violência doméstica ou familiar, ou ainda as circunstâncias fáticas
indicarem que essa modalidade não é compatível com o melhor interesse da criança e do adolescente. Próxima tese, tese 6. É possível a desconstituição de registro civil quando a parentalidade registral, em desacordo com a verdade biológica, é efetuada e declarada por indivíduo que acreditava ser o pai biológico e quando inexiste relação socioafetiva entre pai e filho. Imagine o seguinte caso concreto: o João e a Ana namoravam, ela engravidou, deu à luz ao Lucas, e o João acreditava que era o pai, então cuidou do Lucas com carinho durante 10 anos. Aí ele descobriu que não era o pai. Fez DNA, descobriu que de fato ele não era o pai biológico do Lucas. Só que ele continuou tendo uma relação com o Lucas, manteve o vínculo, continuou cuidando da criança, mas propôs uma ação visando desconstituir essa paternidade. Mas o vínculo afetivo com a criança continuou, manteve ali o contato direto com a criança. Aí eu pergunto, dentro dessa historinha que eu contei, ele vai conseguir desconstituir essa paternidade? Vai não, sabe por quê? O artigo 1593 do Código Civil diz que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Que outra origem é essa? Gente, outra origem pode ser, por exemplo, uma adoção, mas pode ser também uma filiação socioafetiva. Então aqui nós temos a socioafetividade, né? E nesse caso concreto, o João ele até vai conseguir demonstrar que ele não é pai biológico do Lucas, mas ele manteve o seu vínculo de afetividade com a criança. Então ele de fato não vai conseguir desconstituir essa paternidade, porque ele teria que demonstrar um vício de vontade, ele pode decorrer, por exemplo, de um erro, de uma coação, isso daí beleza, ele até consegue, mas ele além disso tem que demonstrar a ausência de socioafetividade. E até por isso o STJ tem decisões dizendo que é necessário verificar se já há uma relação socioafetiva. Então, às vezes, se é um bebezinho muito pequeno, você ainda consegue desconstituir, mas se já é uma criança maior, né, que já tem uma relação de fato consolidada, aí há decisões no sentido de que é preciso já de cara, assim que se descobre a verdade biológica, fechar o vínculo, né, quebrar o vínculo para que seja possível desconstituir essa paternidade, beleza? Então a tese 6 ficou assim: é possível a desconstituição de registro civil quando a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, é efetuada e declarada por indivíduo que acreditava ser o pai biológico e quando inexiste relação socioafetiva entre pai e filho. A tese 7 nos conta que é possível o reconhecimento da pluriparentalidade, pois a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento concomitante da filiação de origem biológica. Mais um julgado que trata então sobre a socioafetividade, não é? E aqui no caso concreto é o reconhecimento da pluriparentalidade ou da multiparentalidade. Então vamos aqui para um caso concreto também. Imagina que a Mariana teve um curto namoro com o Bernardo, engravidou, nasceu uma bebezinha, a Ana, mas o Bernardo, apesar de reconhecer a filha, se mudou para outro estado e nem teve convivência com a criança. O tempo passou, Mariana se casou com Carlos, e ele é quem sempre foi o pai de fato da criança, o Carlos que cuidou da criança a vida toda, e um dia ele decidiu propor uma ação judicial para reconhecer que ele era pai da Ana, não é? Que era a criança. Que tipo de paternidade é essa? Paternidade socioafetiva. Como eu disse já no julgado anterior, o parentesco é civil ou natural, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. E essa outra origem pode ser a socioafetividade. Então é possível o reconhecimento? É possível sim, beleza? Aí vem a pergunta, e aí o que vai fazer? Vai tirar o outro pai para colocar ele? Não. Nesse caso é o reconhecimento concomitante do pai socioafetivo e do pai biológico, nenhum problema. Inclusive, temos tese de repercussão geral nesse sentido, tá? É o tema 662 do STF. Então, é possível sim reconhecer a dupla parentalidade, a dupla paternidade, né, melhor dizendo, tanto socioafetiva quanto a biológica. Então, tese 7, é possível o reconhecimento da pluriparentalidade, pois a paternidade socioafetiva
declarado ou não em registro, não impede o reconhecimento concomitante da filiação de origem biológica. Antes de seguir em frente àquele convite muito especial, se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Seguindo em frente, tese 8, os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e têm legitimidade para levantar valores depositados em prol deles, salvo se demonstrado que a medida não atende o melhor interesse da criança ou do adolescente. Professor, onde é que está isso? Dos pais serem usufrutuários e administradores dos bens dos filhos. Está lá, gente, no artigo 1689 do Código Civil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, enquanto o filho é criança ou adolescente, o pai tem direito de administrar o patrimônio do filho e até mesmo de usufruir em alguma medida, não é? Então imagina que você tem um filho que ele tem um dom para a música, ele desde criança, ele é um artista, ganha dinheiro e muitas vezes muito dinheiro, né? Os pais eles podem inclusive usufruir desse dinheiro. Agora, é claro que há um certo limite em relação a isso. Também os pais não podem dilapidar completamente o patrimônio dos filhos. E aí, imagina uma situação concreta assim. O filho completou 18 anos. Ele pode exigir que o pai preste contas do que ele fez com o dinheiro que ele ganhou durante um período em que ele era menor de idade? Gente, em regra não, tá? Em regra não. Quando que vai ser possível? Quando ficar evidenciado algum abuso de direito no usufruto legal na administração desses bens. E mais do que isso, né? Em casos assim, é possível até mesmo afastar os pais dessa condição de administradores e usufrutuários, tá? Então, tese 8, os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e têm legitimidade para levantar valores depositados em prol destes, salvo se demonstrado que a medida não atende o melhor interesse da criança e do adolescente. Tese 9, como é que ficou? A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Gente, aqui é o exato teor da súmula 383 do STJ. E essa súmula, gente, ela se baseia no artigo 147 do ECA. A competência será determinada 1. Pelo domicílio dos pais ou responsável. 2. Pelo local em que se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Então, se tiver pai ou responsável, mãe ou responsável, né, a competência será do domicílio dos pais ou responsável, beleza? Beleza. A súmula, ela vai dar um passo adiante, né? Ela vai dizer que as ações conexas de interesse dessa criança ou desse adolescente vão ser julgadas todas no foro do domicílio do detentor da sua guarda. Então, dá um passo à frente, né? Por exemplo, imagina que pai e mãe separados, né, cada um morando em uma cidade diferente, e a mãe propõe uma ação pedindo alimentos do pai, imagina que a criança mora com a mãe, e o pai propõe uma outra ação pedindo a regulamentação do direito de convivência. Onde é que vão ser julgadas essas duas ações? Vão ser no foro do domicílio do guardião. Se o guardião é a mãe, vai ser na cidade em que reside a mãe junto com a criança. Beleza? Beleza. Gente, não confunde, tá? Só aqui uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas só para você não confundir. Quando nós falamos de ato infracional, tá? Que também está dentro do ECA, né? Por isso que eu estou dizendo para vocês não confundirem a regra de competência, que está lá no parágrafo 1º do artigo 147, aí a competência para julgar esse ato infracional é da autoridade do local da ação ou omissão. Então, nós temos aqui a teoria da atividade, beleza? Então, só para não confundir mesmo. Como é que ficou, então, aqui a tese 9? A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda, súmula 383 do STJ. E a última tese de hoje, a tese 10,
a autorização judicial para a participação de adolescente em espetáculo público em diversas comarcas deve ser concentrada na competência do juízo do seu domicílio, que solicitará providências e informações aos demais juízos onde ocorra a apresentação, quanto ao cumprimento das diretrizes previamente fixadas. Gente, então nós temos aqui um julgado que trata do artigo 149 do ECA, que dá um poder muito amplo para o juiz da Vara da Infância e Juventude de disciplinar mediante portaria ou de autorizar mediante alvará a permanência de criança ou adolescente, e aí nós temos várias circunstâncias, né? Temos, por exemplo, essa permanência desacompanhada dos pais ou responsável em estádio, em baile, em teatro, em boate, enfim, são várias situações. E tem também outra situação aqui, não é, que é a participação de criança e adolescente em. Aí repare que aqui, mesmo que com acompanhamento dos pais, precisa de alvará, tá? Espetáculo público e seus ensaios ou certames de beleza. Então imagina, por exemplo, aquela criança que ela é artista. Então ela já viaja pelo Brasil fazendo shows, enfim. Mas para fazer isso ela precisa de quê? De um alvará da Vara da Infância e Juventude. E eu já vou dizer aqui algumas coisas, tá? Esse alvará tem que ser específico para cada show. Se a criança vai fazer 10 shows no mês, ela precisa de alvarás específicos. Ela não pode, por exemplo, receber um só alvará dizendo que ela está liberada para participar de tantos shows quanto forem necessários até ela completar 18 anos. Não, isso não é possível, tem que ser específico, tá? E aí isso pode surgir uma dúvida. Imagina que a criança mora em Fortaleza, mas ela tem show em Natal, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E aí onde é que ela vai pedir esse alvará? Vai ser todos em Fortaleza, que é o foro do domicílio dela, ou vai ser um em cada cidade? Cada cidade que ela vai cantar, ela tem que pedir um alvará lá naquela cidade. Gente, a resposta é: concentra tudo onde ela reside, tá? E aí, a autoridade do local, ela vai cooperar com a autoridade central, né? Nesse caso, central, que eu quero dizer, é aquela autoridade do foro do domicílio da criança ou do adolescente, para prestar informações se realmente os requisitos constantes no alvará foram cumpridos, tá? Então, gente, como é que ficou aqui a última tese de hoje? A autorização judicial para a participação de adolescente em espetáculo público em diversas comarcas deve ser concentrada na competência do juízo de seu domicílio, que solicitará providências e informações aos demais juízos onde ocorra a apresentação quanto ao cumprimento das diretrizes previamente fixadas. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Aproveita agora, deixa aquele like, deixa aquele comentário, me conta o que você achou e compartilha com aquele amigo. Eu sei que você não compartilhou no começo não, compartilha agora, ou lá na sua rede social, conta que está nos ouvindo, ajuda demais, fortalece esse projeto e me dá muito ânimo de continuar. Então, muito obrigado e até a próxima!